Fala galera, bem-vindo a mais um Old School na verdade. No episódio de hoje a gente vai falar, você até me emociona, sobre um dos carros icônicos aqui do Brasil, sobre o Chevrolet Opala. Os Opalão. Estamos aqui com o Claudião na área e também vamos falar sobre os V8 nacionais, né? Isso mesmo. A década de ouro do automobilismo brasileiro, segundo as nossas opiniões. Exatamente. Né? Então galera, a gente hoje está aqui falando de um carro que, na minha opinião, meu carro dos sonhos é um V8, porém eu respeito a história e para mim o maior carro do Brasil, falando em gosto, assim, do pessoal gostar mesmo, é o Opala, né? Toda família tem uma história com o Opala. Toda família tem uma história com o Opala, cara. Você pode perguntar pra qualquer um aí, pra mais de 40 anos aí, o cara avô, né? já teve um tio, um parente que teve um carro que desse. teve um Opala. Então ele surgiu lá, né, em 68, né? Foi até fabricado até 92, quando teve aquela famosa foto lá do primeiro 1 milhão, né, do Opala, né? Opala número 1 milhão. Só que, cara, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tava conversando sobre isso antes, né, Claudião? Sim. Sobre o momento que esses carros chegaram, né? Então você imagina aqui no Brasil, cara. A gente tinha o quê? Os Fusca. Eu não tinha carro forte no Brasil. É a OS. Você tinha o quê? Você tinha o quê? A Volkswagen tinha Fusca. Você tinha o quê? Variante, Brasília, essas motores a ar. Você tinha umas Itamaraty rodando. Isso. Entendeu? Então a gente tinha um Cinca. O Cinca. Só que assim, cara, eram uns carros que deixava a desejar, não que deixava a desejar, ninguém conhecia. Sim. Então quando chegou a década de 70 ali, imagina, cara, Esses carros eram excelentes, só que em quesito espaço e potência eles ficavam para trás, né? Ficava perdendo. Então você imagina ali, final dos anos 60, início de 70, e chegar numa pancada só. Opala, chegar Dodge e chegar Maverick, né? A gente tá falando de um Opala aí, sei lá, um 250S, vamos falar, final de 60, começo de 70. É uma evolução estúpida, né, cara? É muito brusco, né? Eu não sei quantos cavalos tem, quantos CV tem um Fusca, por exemplo. Muito menos que um carro desse na época. Sim. Então a gente, sei lá, a partir de um carro com pouca cavalaria, vai chegar lá um SS com 171 cavalos. Você pegar um Dodge com 215. É um salto muito grande, né? Um Maverick com 200 e pouquinho. E cara, esses carros, imagina, você andava numa velocidade de cruzeiro ali chorado, né? Sim. Aí você pegava uns carros desses que dava 200 por hora, cara. Você imagina isso? Hoje já é um negócio absurdo pra gente. Hoje não né? tem isso, cara. Hoje o Kines tá bem mais avançado que os caras e não tem isso aí hoje em dia. Não tem. E cara, pra mim foi um negócio maravilhoso. E falando assim do Opala, o que é o mais surreal é isso, cara. Se a gente pegar, comparando aí, você tem um V8, né? Um 318 do Dodge. E você tem um 302 Maverick, ambos geram bastante potência, porém você tem aí, né, as percas que tem e a relação peso-potência. Você pega o 6 cilindros do Opala, cara, ele consegue acompanhar, né, o 250S, né, o SS aí. E um carro com pouca preparação consegue dar um sapeco nesses carros, né? O que não deixa de ser, porque por mim, como eu disse antes, eu gosto também, muito. Igual né? você falou, a preparação foi o começo dessa preparação também. Tudo. Os caras estavam aprendendo na marra ali. Né? E não tinha turbo na época, né? O turbo foi vir bem depois, os caras faziam com os aspirados mesmo, fazia carro, preparação excelente, 3 carburador, as triplas de DFV que a gente fica vendo e tal. E essa o pessoal começa a brincar, né? Mas a gente fala assim que nessa época é onde tinha os verdadeiros mecânicos e os verdadeiros pilotos. Sim. Você não tinha launch control, você não tinha nada, né? Era no braço, era né? no braço. A maioria era queixo duro. Então, nossa, cara, sensacional. Se você pegar, vamos falar assim, o Opala foi o que se tornou querido do Brasil, por quê? Questão da acessibilidade, cara, né? Como que no começo dos anos 70 você ia importar uma Holly pra cá? Sim. Você ia pôr um comandão num Dodge, né? Porém o Opala foi, né? Começou usando as próprias DFV ali, colocando tripla. Rebaixava cabeçote, até que chegou a Weber, né? Sim. A Weber italiana que consagrou aí no Opala. Porém, né? Chega modernidade, tudo assim como chegou as Holly com os V8, né? Chegou o comando e é aquela questão, né? Tudo vai do quanto você tem de grana, mas a questão real que a gente tá trazendo aqui é o marco, né? Do final dos 60 para a década de 70 inteira, que foi um desses carros, cara, a gente, imagina, cara, você pegar os primeiros Dart ali fabricados, era praticamente a mesma carroceria dos americanos, cara. Você tem a mesma qualidade ali de acabamento, o mesmo carro, cara. Assim, nível, né? Nível, um motor 318 é a mesma coisa quase. E foi muito louco. E o que acontece, muita gente até brinca, né, fala que, Opala faltou só um V8, né? Exatamente. Só que assim, eu acredito que
sei lá, acho que não, cara. Porque se for ver o 6 cilindros dá conta. Sim. Entendeu? Ele anda junto com esses, anda junto com esses Você vê carros. muita gente falando disso, mas eu também acho que, sei lá, cara, pra época eu acho que deu conta, viu, cara? Porque você imagina, sei lá, o que os caras iam trazer pra cá? Um 350? Provavelmente. Um V8? Como é que ia trazer? Um carro desse daí ia custar muito caro. O Opala já era caro o CS. Então você imagina uns carros desses. E falando nessa questão de valor, o que a gente pode perceber foi isso assim, esses carros foram do 0 km pro lixo e hoje voltaram no maior estado, né? Sim. Por você pega, comparando, sei lá, preço de época, hoje um Dodge, um Dart, um RT, talvez ele tá muito mais caro hoje em dia do que da época que ele saiu. E na época que ele saiu, ele foi para os caras magnatas, né, cara? Quem tinha grana. Na verdade, hoje, quem tem grana também ainda compra. Ainda é os magnatas que compram, infelizmente. Porém, a gente tá numa questão de quê? O que acontece? Crise do petróleo, esses carros não valiam mais nada. O que aconteceu? Anos 80 ali, já começou a ficar acessível a muita gente. Até o começo dos 90 e final dos 90, cara, você achava esses carros a preço de banana. Quantas pessoas a gente não conhece, não troca ideia? Até começo dos anos 2000, a gente já viu relato de carro por micharia, cara. De graça, né? Imagina você achar, conversamos com tanta pessoa, né? Trocou o carro em bicicleta, deu um jogo de bote no carro, né? E a gente conversa, né? Eu lembro meu pai conversando bastante, falando comigo, que na época, quando ele foi comprar o Opala 4 cilindros dele, quando ele foi ver 6 cilindros, os caras até torciam o nariz, cara. Falou, o carro gastão e tal. E se um 4 cilindros era 20, um 6 era 10. Exatamente. Era metade do preço, porque ninguém queria. Quem queria? O cara que tirava racha, o cara que era mecânico, o cara que gostava dessa cultura já, que pegava o que as revistas Motorcraft da época, lia e se interessava sobre o assunto, né? E a gente até brinca, né? A gente sempre conversa sobre isso, fala que aquela época realmente se criava os dojeiros de verdade, né? Que os caras que gostavam da parada. Porque era sinônimo de passar vergonha andar com um carro desse na época, né? Então, pessoal, pensando nisso aí, né? A gente partiu aí dos 6 cilindros, né? Caindo um pouquinho aí pros V8 nacionais, que a gente só foi fabricado 2 aqui no Brasil, né? Que é o Dodge com 318 e um 302 com o Maverick. Porém, o Dodge 318 a gente teve a versão aí Dart, né? Sim. A gente teve a versão do Charge RT, Magnum, LeBaron. E teve o Dodginho Polar, né? Que não é V8, mas foi uma boa sacada, que ele não encaixou certo no Brasil, né? Mas é um carro que eu gosto. Muito bacana. Eu acho interessante. E acho que um estopim aí, né, do RT foi o Roberto Carlos 300 por hora, né, cara? Isso aí que eu queria chegar nisso aí, cara. Esse é um filme sensacional e é um carro também sensacional. Quando eu vi esse carro em Águas de Lindóia, eu já falei pra você, mano, o carro do Roberto Carlos. Lógico que não é o do Roberto Carlos, né? Mas é muito bacana. Mas é muito bacana, que é o carro que ele usava no filme, que ele treinava, né? Que ele treinava escondido, né? Pra fazer a corrida lá. E, pô, bacana, e é os V8 Nacional fazendo história aí, né? Fazendo história, temos que você pegar, que a gente conversou, o Dart, ele é uma réplica fiel aí a um Dart, um GTS que os caras tem lá, sabe? Exatamente. O corpo do carro em si, né, todo o chassi ali é uma réplica fiel, né, tem muitos a questão do acabamento do carro. E, cara, foi um marco, né, partindo aí também pro Maverick, cara. Maverick com 302, o GT, que é maravilhoso. Você pegar um Maverick Grabber, que tem nos Estados Unidos, comparar ali é muita coisa que é muito idêntica. Bem parecido, né? Bem parecido. Era o modelo top dos Estados Unidos, né? Um modelo foda, né? E se você pegar os Maverick ali um pouco mais pra frente dos 70 ali, nos Estados Unidos, os americanos reclamam muito que começou aquelas leis por causa de questão de ter batida, essas coisas, aumentar o tamanho do para-choque, e colocar aquele para-choque que os americanos não gostam, né? Que eles não gostam. Nós descobrimos recentemente que o pessoal não prefere, tem alguns americanos que preferem a versão nacional, a versão nossa, né? E o que a gente tem também aqui no Brasil, que pra mim acho que o nível talvez máximo de elegância aí é o Galaxy, né? Galaxy, os Galaxy, o Landau, o LTD, a linha que é tão confusa, né? Essa linha da Ford, LTD, Galaxy, né? Landau. Mas enfim, falar em elegância, né, cara? Tanto é que eram carros governamentais, né? Porque você vai pegar o quê? São os full size nossos aqui, cara. São as barconas ao extremo, né? Teve aí inicialmente com 292, se eu não me engano até 75 foi 292 e depois pra frente passaram com 302. Mas é um carro que assim, cara, é um conforto, né? Imagina se dirigir uma barca dessa automática na pista, vai igual um naviozão, né? Vai, cara.
negócio é sensacional, o Landauzão é fera. É fera. A gente vai mostrar também no canal aí um Galachão Coupé, que a gente viu lá também, raro. Americano, né? Isso, a gente vai mostrar também lá e é bacana. Eu mesmo nunca tinha visto, cara. Na verdade, pra ser sincero pra vocês mesmo, eu não sabia da existência, cara, do Galachão Coupé. Pra mim só tinha o 4 portas mesmo, cara. Eu não sabia, pra ser sincero mesmo, eu não sabia. E é muito bacana, cara, porque e a gente termina, né, esse vídeo com não vou dizer sentimento, mas a parte triste de tudo isso, que com a crise do petróleo e a questão do brasileiro não gostar, não que ele não gosta, mas que não fez sucesso, esses carros aí duraram 10 anos no mercado, né? A Dodge não ficou 10 anos só aqui no Brasil. A impressão é que parece que o brasileiro não gosta de carro grande, com motor V8, esse tipo de coisa, né? Não, hoje sim, famoso, mas digo, para a época que precisava, ficou os 10 anos no auge e depois os caras tiveram que sair fora, né? Perceberam que não tava virando nada. E foi isso que deixa a gente triste, cara. E mais ainda a questão de hoje em dia do antigo oportunismo, né? Sim, causa isso daí hoje uma fortuna, cara. Não era pra estar desse jeito, mas enfim, fazer o que? É paciência, né? Então a gente termina esse vídeo aqui, galera, agradecendo aí vocês acompanharem a gente mais essa reflexão aí sobre os Opala 6 cilindros, 4 cilindros, sobre os Dodge, sobre os Maverick, sobre os Galaxy e mais um vídeo aí sobre carros nacionais. Valeu, galera. Abraço.